Olá, pessoal, animados? Sempre, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão dos termos acessórios da oração. Assim como eu fiz com os integrantes, eu vou falar de forma bem sucinta, como uma revisão mesmo, viu, pessoal? Então veja aqui comigo. Nós já estudamos, revisando, os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração. Hoje nós vamos estudar os termos acessórios e o vocativo. Então vamos lá. O que são termos acessórios da oração? São aqueles termos que vão trazer detalhes, circunstâncias, pormenores, que vão particularizar nomes, trazer detalhes. São importantes também na confecção das orações. Vejam, são eles adjunta de nominal, adjunta adverbial e aposto. Que é o adjunta de nominal? Estejam atentos aos nomes. Adjunto, que vem junto de um nome. Então, esses termos, eles virão junto de nomes para caracterizá-los. Vejam nesta frase minha aqui. Aqueles dois meninos estudiosos fizeram um excelente trabalho. Olha os substantivos que eu tenho aqui. Eu tenho o substantivo meninos e eu tenho o substantivo trabalho. Vejam, esses termos aqui, aqueles dois e estudiosos, eles referem-se a meninos. São adjuntos adnominais. São termos que vêm junto do nome caracterizando-os. Veja aí, aqueles é um pronome. Então, o adjunto adnominal pode ser representado por pronomes. Dois é um numeral. Adjunto adnominal também pode ser representado por numerais. Estudiosos é um adjetivo. Também os adjetivos podem funcionar como adjuntos adnominais. Vejam então, aqueles dois estudiosos refere-se a meninos, adjunto adnominal, termo que vem junto de um nome caracterizando. Tem mais adjuntos adnominais aqui. Vamos analisar. Um excelente trabalho. Trabalho é o meu substantivo, é um nome. Um e excelente caracterizam o trabalho. São termos que vêm junto do nome caracterizando. Vamos analisá-los. Um é um artigo indefinido, ou seja, os adjuntos adnominais podem ser representados por artigos. E ali eu tenho excelente, que é um adjetivo. Já havíamos falado. Então, o adjunto adnominal, ele pode ser representado por pronomes, pode ser representado por numerais, adjetivos e artigos, certo? Sempre junto de um nome, caracterizando. Vejam, você pode confundir o adjunto adnominal com o complemento nominal. Eu vou passar uma dica aqui para vocês não se confundirem em algumas situações. Quando eu tiver, como nesses exemplos aqui, a resposta do aluno foi convincente. A resposta ao aluno foi convincente. Do aluno refere-se à resposta. Ao aluno refere-se também à resposta. Observa, nesse caso aqui, quando esse termo refere-se a um substantivo abstrato, no caso a resposta, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a resposta do aluno. O aluno é agente ou paciente? Ele dá ou ele recebe a resposta? Ah, ele é agente. Quando ele for agente, esse termo vai funcionar como adjunto adnominal. Aquelas dicas que eu gosto. Adjunto, agente, AA. Tá bom? Vamos analisar a outra frase. A resposta ao aluno foi convincente. O aluno deu ou recebeu a resposta? Ele recebeu. Ele é paciente. Se o termo for paciente,
complementando o sentido de um substantivo abstrato, eu vou ter um complemento nominal, ok? Outro termo acessório, o adjunto adverbial. Adjuntos adverbiais são palavrinhas que vão mostrar circunstâncias em que os fatos ocorreram. Por exemplo, pode se referir a um verbo, pode se referir a um adjetivo e pode se referir a um próprio advérbio. Vamos colocar aqui um com o próprio advérbio. Vamos colocar assim: eu moro muito longe da escola. Vamos lá então. Vamos analisar. No primeiro exemplo, minha colega ela mora onde? Longe da escola. Esse termo aqui mostra uma circunstância de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. Complementou, mudou o sentido de um verbo, que ele poderia morar perto, morar longe. Olha essa outra. Minha colega é muito dedicada. Muito intensifica o sentido do adjetivo dedicada. É um adjunto adverbial de intensidade. Então, vejam, pode intensificar o sentido de um adjetivo. Vamos ver esse meu outro exemplo. Eu moro onde? Longe da escola. Longe da escola é um adjunto adverbial de lugar. Não, eu não moro apenas longe da escola. Eu moro muito longe da escola. Muito intensifica o sentido do advérbio longe. Então, veja, o adjunto adverbial, ele pode mudar, complementar o sentido de um verbo, ele pode intensificar o sentido de um adjetivo, ou ele pode se referir a um próprio advérbio. Então, eu vou ter aqui, também eu tenho um adjunto adverbial de intensidade. Vamos fazer esse último para praticar. O pai caminhava. Pronto, tem sentido completo. O pai caminhava. Mas eu quero saber as circunstâncias. O pai caminhava com quem? O pai caminhava onde? Essas circunstâncias são expressas por meio de adjuntos adverbiais. O pai caminhava com quem? Com os filhos. É um adjunto adverbial de companhia. O pai caminhava onde? Na praça. Adjunto adverbial de lugar. Então, os adjuntos adverbiais vão expressar circunstâncias. Nós temos uma listinha de adjuntos adverbiais que estudamos aí em séries anteriores. Adjuntos adverbiais podem trazer várias circunstâncias. Eu posso ter circunstância de lugar, tempo, modo, que são os mais comuns, mas eu tenho outros também, de afirmação, assunto, causa, companhia, dúvida, efeito, finalidade, instrumento, intensidade, lugar, meio, modo, negação, oposição, tempo. Deem uma olhada e lembrem-se desse conteúdo. Certo? Vamos lá então. Outro termo, o aposto. O aposto vai ser um termo que vai ampliar, explicar, desenvolver ou resumir o sentido de outro termo. Nós vamos estudar 4 tipos de aposto. Vejam, aposto explicativo vai ser aquele que traz uma explicação sobre um termo anterior. Vamos ao exemplo. Guimarães Rosa, escritor brasileiro, faleceu um dia após sua posse na Academia Brasileira de Letras. Quem é Guimarães Rosa? Um escritor brasileiro. Esse termo que vem entre vírgulas explicando um termo anterior é o aposto. Aposto explicativo. Vejam esse outro. O escritor Guimarães Rosa faleceu um dia após sua posse na Academia Brasileira de Letras. Se eu dissesse apenas o escritor faleceu um dia após sua posse, ficaríamos
nos indagando. Qual escritor? Então, quando eu venho aqui e coloco Guimarães Rosa, eu estou especificando um termo anterior. É o aposto especificador ou especificativo. Vejam que ele não é separado por vírgulas do termo anterior. Vejam um outro exemplo. Se eu disser, a professora explicou o conteúdo. Qual professora explicou o conteúdo? A professora Bárbara. Quando eu coloco Bárbara aqui, eu estou especificando o termo anterior, professora. É um aposto especificativo, não é separado por vírgula do termo que ele especifica. Olha o aposto enumerativo. A própria palavra nos ajuda sempre. Eu vou ter uma enumeração de um termo anterior. Vamos ao exemplo. O sábio oriental Confúcio ensinava que 3 são os caminhos para chegar a virtudes. 3 são os caminhos? Quais são eles? São reflexão, imitação e experiência. Então, aqui está enumerando um termo anterior, certo? Quando eu tenho aqui essa enumeração, eu tenho um aposto enumerativo. E tenho também um aposto resumitivo. Qual é o papel dele? Ele resume um termo anterior. Vamos ao exemplo. Alunos, professores, direção, todos estão envolvidos no novo modelo de aulas. Verdade, né? Então, vejam, quem está envolvido no novo modelo de aula? Alunos, professores e direção. Alunos, professores e direção está resumido na palavra todos. Todos é o aposto resumitivo, porque ele resume o termo anterior. Olha as palavrinhas que podem funcionar como aposto resumitivo. Todos, tudo, nada, ninguém, são palavrinhas que podem resumir termos anteriores, entre outras. Pessoal, e por fim chegamos ao vocativo. O vocativo, ele não é termo que pertence ao sujeito, nem termo que pertence ao predicado. Ele é um termo isolado da oração. E qual é a função dele? Ele vai servir para invocar, chamar, interpelar um ouvinte. Ou seja, ele vai indicar um chamamento. Até a origem dele vem da palavra vocare, do latim, que significa chamar. Vamos aos exemplos. Queridos alunos, estejam atentos às instruções do trabalho. Com quem eu estou falando? Com meus queridos alunos. Esse termo que indica chamamento e que vem separado por vírgulas é o vocativo. Observe que ele pode vir no início, ele pode vir no meio ou ele pode vir no final da oração, mas sempre separado por vírgulas, indicando chamamento. Vamos praticar um pouquinho. Vejam, indique um aposto na tirinha e classifique-o. O que uma mulher tão linda está fazendo no lugar destes? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Qual é o aposto que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou ter o dono do bar, que explica um termo anterior. Quem é o marido dela? Vamos nessa tirinha aqui das cobras de Luiz Fernando Veríssimo. Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta, aliás, típica. Vejam, 2 vocativos, 2 termos que são usados para interpelar, para chamar alguém. No primeiro quadrinho eu tenho Flecha e no segundo eu tenho Shirley. Observe, no início da frase, separado por vírgula. No final da frase, separado por vírgula. Voltemos aqui. Vejamos, cumprimos? Estudamos
estudamos os termos acessórios da oração, aposto, adjunta adverbial, adjunta de nominal, e ainda estudamos esse termo que é a parte, não pertence nem ao sujeito nem ao predicado, que é o vocativo. Cumprimos nossa missão, né, pessoal? Então vamos lá, vamos praticar, vamos fazer os exercícios. Um beijo, até mais!